Hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, que é as sementes e o desenvolvimento das mudas de semente. Como vocês podem ver, aqui há três plantas com vagens. Essa desse caldex aqui escultural é uma Dominique. As vagens dessas plantas já estão perto da maturação. E a gente pode perceber algumas coisas interessantes. Essa é uma vagem bem gorda, como dá para perceber, bem arredondada. Essa daqui é uma Carnation, tá até com uma vagem já no ponto de colheita, até rachada. E essa é uma Cristata dobrada. E a gente percebe algo interessante entre essas plantas, que cada uma delas tem um formato de vagem diferente uma da outra. E o que a gente percebe é que cada uma tem uma característica própria geneticamente. Então, se elas têm uma característica própria no sentido de genética, as sementes serão diferentes. Eu estou com três tipos de semente aqui para mostrar essa questão genética. Essa é semente da cristata. Parece ser pequenininha, mas ela não é tão pequena. Não é uma semente tão pequena. Acho que é da cristata, deixa eu ver. Dominique mais a cristata dobrada. Essa é Egg Roll. Essa já é muito menor. Com Dr. Blue Boy. E essa é Blue Boy com LM cor 307. Então a gente percebe que entre essas sementes há uma diferença entre uma e outra. A gente percebe que há uma diferença entre uma e outra. E um dos assuntos que eu quero abordar é que nem sempre o fato de uma semente ser pequena significa que ela não tenha um alto potencial de germinação. Algumas sementes são grandes, outras são pequenas, pelo fato de carregar a característica genética da planta que foi polinizada. E é algo bem interessante que algumas plantas são melhores em desenvolvimento, outras não. E da mesma forma acontece também com a questão das sementes. E outra coisa que eu quero tratar é a questão do desenvolvimento das mudas. Na questão do desenvolvimento das mudas, eu estou com três mudinhas aqui. Se perceber, cada uma tem uma estrutura. Elas foram replantadas recentemente. São três plantas de cruzamentos diferentes. Tanto é com estrutura boa, já em ponto de pré-floração. Aqui tem um cruzamento da Golden Faith, já apontando o botão. Aqui foi de outro cruzamento. E aqui foi sementes que eu recebi de uma amiga. Pela folha um pouco ondulada. Dá para perceber um pouco da característica. Ela é polinização de uma planta que é a Barbigel com a Fogo Ardente. Eu não tenho essas duas plantas na coleção, até por alguns motivos pessoais. Mas eu recebi essas sementes e eu cultivei para ver se ia apresentar alguma característica de mancha. Não apresentou, embora as folhas se pareçam muito. Então, assim, olhando para essas três plantas, a gente percebe que são plantas que foram cultivadas a parte de semente na mesma época, mas que cada uma tem uma característica diferente uma da outra. Ainda tem umas que são menores. Então, eu queria salientar que uma vagem dessa, de uma forma óbvia, vai ter umas sementes maiores
do que uma vagem dessa, que é um cruzamento de duas plantas muito bonitas, da Carnation com outra de cimento que eu tenho que se parece um pouco com ela. Essa daqui também, pelo tamanho e estrutura, a gente percebe que vai ter um cimento maior. Então essa questão de cimento, de tamanho, não significa questão de falta de qualidade. Significa que elas carregam um potencial genético. De acordo com a genética da planta própria a qual foi polinizada. Todas essas receberam a mesma adubação. Elas estão sendo adubadas com fortes frutas. Então, com a moscote, como vocês podem perceber. Eu só cortei a adubação de floração nesse período. Mas o que eu queria tratar era isso. Vou finalizar o vídeo por aqui e tornar a salientar que cada semente carrega característica genética da planta portadora da vagem. E para dizer que nós não terminamos com flor, eu vou mostrar umas flores de uma planta para finalizar o vídeo. Para terminar com flor, mostrar essa planta que é simples, mas de simples não tem nada. É uma das flores que eu mais gosto. Tem uma aqui recém-aberta. A cor está mais intensa. Essa daqui. Então, assim, às vezes de uma semente muito pequena pode surgir uma flor exuberante. O fato de uma semente ser pequena ou grande não significa que uma tenha mais qualidade do que a outra. Às vezes é questão genética. E genética é algo que não se explica de forma exata. Então, para a gente ter uma compreensão, cultivar, cuidar e esperar a floração. E o vídeo fica finalizado por aqui.